Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a essa aula incrível onde eu vou revelar para vocês os 5 maiores segredos aí, né, sobre o cultivo das orquídeas. Nessa aula eu vou dar 5 dicas incríveis que geralmente são os principais pontos que o pessoal erra na hora de cultivar as orquídeas e acaba não tendo resultados positivos, né? Muita gente inicia com o cultivo delas, não tem muito conhecimento, não tem contato com essas 5 dicas que eu vou passar aqui para vocês hoje e acaba que as plantas não desenvolvem, as plantas não florescem, não vai para frente, né? O cultivo não vai para frente, as plantas não mostram resultados satisfatórios e a pessoa acaba desistindo aí, né? E falando que as orquídeas são plantas complicadas de se cultivar, né? E que não é qualquer um que consegue cultivar. Então, assiste essa aula até o final, que hoje eu vou mostrar para vocês que é sim possível qualquer pessoa cultivar orquídeas e ter resultados incríveis iguais àquelas plantas que a gente vê, né, que a gente costuma ver aí em exposições de orquídeas, né? Então vamos comigo nessa aula aí de hoje. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos começar essa aula de hoje aí, né? O primeiro segredo que eu gostaria de compartilhar com vocês é escolher as plantas certas. Por que eu falo isso? A gente tem vários tipos de orquídeas, tem plantas fáceis de cultivar, tem plantas muito difíceis de cultivar e também tem plantas de regiões quentes, de regiões frias. Então você que está começando, você vai ter que saber a planta certa para você estar comprando, né, cultivando e tendo resultado. Um exemplo de planta que não vai se desenvolver em um ambiente que não é igual dela é os cymbidiums ou então qualquer planta de regiões muito frias, né? Orquídeas de regiões frias, se você mora num lugar quente, não vai adiantar você comprar um cymbidium e tentar cultivar ele. Ele só vai desenvolver, mas você não vai ver floração, né? É aí que começa a principal frustração do pessoal aí, né, das pessoas que estão iniciando no cultivo das orquídeas é essa, porque tenta cultivar uma orquídea que não é do ambiente dela, né, uma orquídea que é de um clima diferente, na verdade, e aí acaba não tendo resultado, acaba não tendo floração, a pessoa acaba ficando nervosa e desiste aí do cultivo das orquídeas exatamente por isso, né? Então, o maior segredo aí é escolher as plantas certas. Você que está começando, comece com plantas mais fáceis de se cultivar, né? Pessoal que mora em regiões frias, pode cultivar cymbidium, vai se desenvolver super bem. Agora os que já moram em regiões quentes, em regiões que o inverno não é muito rigoroso, eu não aconselho comprar cymbidium. Eu não aconselho cultivar cymbidium porque é uma planta que não vai trazer resultado para você, entendeu? Então, assim, a gente tem orquídeas de umidade mais alta, de menor umidade, né, que gosta de ambientes mais úmidos, outras não tão úmidos. Então, vocês têm que saber escolher certinho. Você que está começando, eu aconselho começar com Denfal, né, começar aí com Cattleyas, Oncidium, são plantas mais simples e plantas mais fáceis, né, de se cultivar. Então, assim, evitem plantas que não é do seu clima, vamos dizer assim, né? Então tomem cuidado com isso aí, porque eu acho que o principal problema é esse. Porque uma planta que gosta de muita umidade até tem como a gente criar um ambiente ali para ela se desenvolver. Agora uma planta que não é do seu clima, que gosta de um clima diferente, já é uma coisa bem complicada, né? De se criar um ambiente para ela desenvolver e para ela florescer. E também vai dar muito trabalho. Muita gente acaba tentando fazer esse cymbidium florescer, fica o ano todo, né? Ali naquela luta, tentando, e quando chega no final a planta acaba que nem floresce, né? Então, assim, comecem com plantas que vão dar certo, com plantas que são compatíveis com o seu clima, tá bom? Eu acho que esse é o segredo número 1 para vocês. E os iniciantes, ó, de novo, falando para vocês aí, os iniciantes, não comecem comprando plantas difíceis de cultivar. Começa pelas mais fáceis, porque assim vocês vão se adaptando no cultivo das orquídeas, né? Vão se acostumando aí e conforme você for evoluindo no cultivo, evoluindo no conhecimento, você, é lógico, vai, né, adquirindo plantas mais complicadas de se cultivar, porque aí você vai, né, tendo cada vez mais desafios. Mas comece pelas mais fáceis de se cultivar. O segredo número 2 é criar um ambiente adequado para elas. O que é isso, criar um ambiente adequado? Um orquidário, ou então colocar elas no lugar adequado. Porque de nada vai adiantar você comprar uma orquídea que se adapte bem ao seu clima e você não tem o ambiente correto para ela.
né? Vamos supor, eu aqui em Goiás, né, aqui no Centro-Oeste, a gente tem muito catleias valquerianas. Não vai adiantar eu comprar uma catleia valqueriana e eu tentar cultivar ela na sombra. Mesmo que esteja no ambiente dela, mesmo que esteja num local onde ela vai se desenvolver, se eu não dar as condições adequadas, nada vai adiantar. A planta pode estar no ambiente dela que ela não vai desenvolver. Então, o ambiente adequado que vocês têm que criar é o seguinte: o sombreamento, né? Vocês têm que colocar um lugarzinho com sombrite, a planta tem que pegar sol, eu já falei várias vezes no canal para vocês nos vídeos e continuo falando, se não pegar sol, ela não desenvolve. Ela não vai florescer e ela vai ficar cada vez mais fraca. E quanto mais fraca a planta fica, mais fácil de uma doença, né, atingir ela vai ficar. Então, luminosidade, né? Plantas que gostam de mais sol, sombreamento de 50%. As plantas que eu falei para vocês que gostam de mais umidade, porque assim, a gente não cultiva, não é só plantas que são compatíveis com a nossa região. A gente cultiva vários tipos de planta, né? Igual eu falei, é bom vocês evitarem orquídeas que gostam de climas frios se vocês moram em climas quentes. Elas não vão se desenvolver. Agora, uma orquídea que gosta de mais umidade, né? E você mora numa região que não tem muita umidade, constrói o orquidário, arruma um lugarzinho certo, coloca um sombrite de 80%, né? Molha todos os dias que você vai conseguir, né, criar ali o ambiente que ela precisa para se desenvolver. Igual eu falei, a gente só não consegue criar o clima, né? Colocar um clima mais frio aí no orquidário não tem como. Só se você tiver um orquidário climatizado, aí é outro assunto, né? Mas se você não tiver, não tem jeito. Então é só evitar orquídeas muito difíceis de cultivar, os iniciantes, né? E evitar plantas que são de climas bem diferentes, tá? Agora no seu ambiente aí você pode criar um orquidário, coloca aí. Sempre é aconselhável um lugarzinho para plantas que gostam de mais umidade, que não gostam de muito sol. Um exemplo, o bulbophyllum, coloca no sombreamento de 80%. As catleias, os oncidiums, coloca no sombreamento de 70%. Vai se desenvolver perfeitamente. Vanda, dendrobium, 50%. Vão se desenvolver super bem. Então sempre o orquidário tem que ter diferenças de luminosidade, porque tem várias plantas que precisam de uma luminosidade diferente, vamos dizer assim, e também de uma umidade, né? Então sempre é aconselhável fazer o orquidário, colocar uma parte com mais luminosidade, né, com sombrite de 50 e uma parte com sombrite de 70 ou de 80 para você ter o clima e o ambiente para diferentes tipos de plantas, né? De plantas que gostam de diferentes níveis de luminosidade e de umidade, tá bom? O terceiro segredo que eu gostaria de falar para vocês é dar os nutrientes corretos para as plantas. Eu falei para vocês, né? Escolher a planta certa, criar o ambiente delas, mas não vai adiantar se você não dá o nutriente. Muita gente fala, não precisa de adubar, porque quando a planta está na natureza, ninguém está lá adubando. Sim, mas quando a planta está na natureza, ela está em total sincronia com o ambiente. Então ali ela vai ter todos os nutrientes disponíveis quando ela está vegetando em uma floresta. Tem a umidade do ambiente, né? Tem várias coisas ali, várias folhas e tudo mais entrando em decomposição e aquilo ali fornece nutriente para a planta. Então não tem como comparar uma planta que você está cultivando no orquidário, num ambiente que você criou, com uma planta que está se desenvolvendo lá numa mata, entendeu? Então é essencial dar os nutrientes corretos para elas. Você criou o ambiente, agora tem que dar os nutrientes. Quais são esses nutrientes? O que eu uso aqui nas minhas, o que eu tenho resultado, que assim, muita gente às vezes erra quando está começando, porque começa a usar tudo que vê na internet, a pessoa coloca na planta. No final a planta acaba morrendo, porque é muita informação, é muita coisa, é excesso de nutriente, a orquídea morre. Entendeu? Então tomem cuidado. O básico do básico que eu uso aqui nas minhas e eu tenho resultados, nunca precisei mudar minha adubação porque sempre tive resultados com ela, é utilizar um adubo de crescimento, adubo químico, tá? Aqueles adubos próprios para orquídea. Não adianta você usar adubo que não é de orquídea, porque os de orquídea são desenvolvidos exatamente para suprir as necessidades nutricionais delas, entendeu? Então eu uso da Forte Orquídeas. Vocês podem usar da Peters, também é muito bom, né? Eu uso a formulação 94515, é só vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar facilmente, que é o de floração, o 94515, e uso o da formulação 301010, que é o adubo de crescimento. Só esses dois adubos químicos que eu uso. E uso também o bocacha, aquele adubinho orgânico, né? Você pode fazer mistura de torta de mamona com farinha de osso e cinza,
utilizar, que vai dar na mesma, vai desenvolver super bem. Então cada adubo desse vai ajudar a planta de uma forma. O de crescimento vai dar mais força para a planta crescer, vai dar mais ânimo para a planta se desenvolver. O adubinho orgânico vai ajudar no enraizamento e também um pouquinho aí no crescimento da planta. O adubo de floração, ele vai dar os nutrientes necessários, né, para a planta florescer cada vez melhor. Então é uma coisa que não tem como ficar sem. Você usando esses adubos, você que não usa, a partir do momento que você começar a usar, um mês depois que você está fazendo uso desses adubos, você vai ver uma diferença enorme. As plantas vão ficar mais fortes, ataques de pragas e doenças vão ser menores, porque quanto mais forte a planta tá, menos ataques de doenças vai ter, entendeu? Então é importante exatamente por conta disso. Vai melhorar o desenvolvimento da planta e vai colocar ela mais forte e evitar aí, né, doenças, pragas e tudo mais. Ah, mas qual que é o intervalo que eu vou usar esses adubos? É simples. Uma semana você vai usar o de crescimento, outra semana uso de floração. Na próxima semana, crescimento. Na outra, floração, entendeu? Toda semana você aduba, né? Um dia só na semana e cada semana você vai alternando os adubos. Essa semana crescimento, semana que vem vai ser floração. Na outra volta no crescimento, na próxima vai floração de novo, entendeu? E o adubinho orgânico sempre ali, né? Coloca ali a trouxinha de adubinho orgânico ou então coloca uma colherzinha no cantinho do vaso, que ele vai desenvolver super bem a planta, né? Ajudar a planta a se desenvolver e ele vai durar 3 meses. Então vocês vão estar intercalando o adubo de crescimento e floração e utilizando o adubinho orgânico e colocando a cada 3 meses esse bocache aí, tá bom? É muito importante também essa dica que muita gente às vezes deixa isso para lá e a planta acaba não se desenvolvendo bem. A quarta dica e o quarto segredo é não colocar a floração em primeiro lugar. Por que que eu falo isso? Muita gente às vezes só se importa com a floração da planta. Ah, eu vou comprar uma planta, vou olhar a flor dela. Tá bonita, essa aqui tá com uma floração bonita, o vegetal dela tá feio, mas a flor tá incrível. A outro vegetal tá lindo, mas a floração tá feia, então deixa ela lá. Entendeu? Então assim, o pessoal que cultiva orquídea tem que olhar o vegetal da planta, a saúde da planta e não a floração. Se você compra uma planta saudável, né, ou então se você tem uma planta saudável aí no seu orquidário, você vai ter várias florações nos próximos anos e florações cada vez melhores. Agora, se você compra uma planta feia ou tá com uma plantinha feia aí no seu orquidário e tá deixando ela florescer, tá deixando ela desenvolver só por conta de ver flor daquela orquídea, às vezes a planta pode morrer por conta da floração e você nunca mais vai ver flor daquela planta, entendeu? Então tomem cuidado com isso. Muita gente perde orquídea, perde phalaenopsis, porque phalaenopsis é um exemplo que quando ela está prestes a morrer, ela vai gastar os últimos nutrientes, a última energia que ela tem com floração. E aí, se você deixa ela desenvolver a haste floral e deixa ela florir, depois daquela floração acabou, ela vai morrer, entendeu? Então, uma dica que eu dou muito grande aí para vocês, uma dica muito legal para vocês é: a orquídea tá bem? Pode florescer normal, deixa ela desenvolver e florescer o tanto que ela quiser. A partir do momento que ela começou a se debilitar, que ela começou a amarelar folhas, que ela começou a desidratar muito e secar as raízes, não deixa florir. Eu sei que é uma dó cortar a haste floral, mas se uma phalaenopsis está feia, tá amarelando as folhas, caindo tudo e secando as raízes, o que eu vou fazer? Eu vou lá, a primeira coisa que eu faço é cortar a haste floral. Por que que a gente faz isso? Para a planta não ficar gastando a última energia que ela tem com floração e pegar aquela energia e tentar enraizar novamente e se recuperar. Tá bom? Então não coloquem a floração em primeiro lugar. Se você vê que a planta não está bem, que a planta está florida, mas ela não está bem, ela está se debilitando, corta a haste floral, tá? Encerra a floração dela para ela não ficar gastando energia demais desnecessariamente, tá bom? É uma dica muito importante aí, principalmente para os que estão começando agora. E a última, né, é não ter medo de fazer replantes, né? A última dica e o último segredo é vocês não ter medo de fazer replante. Muita gente compra orquídea, né? Que eu sempre falo, você comprou uma orquídea que ela tá no substrato ruim, tem que trocar o substrato. Não adianta você cultivar as orquídeas igual eu cultivo no carvão. Não adianta eu cultivar no carvão, eu comprar uma planta que está num substrato super velho, num mix que não presta, colocar ela aqui e deixar ela nesse substrato diferente e cuidar dela normalmente igual eu cuido das outras, só porque eu tenho medo de fazer o replante.
entendeu? O que que vai acontecer? A planta vai acabar morrendo. Então, cada um tem o seu tipo de cultivo, cada um é acostumado com um substrato diferente. Então, você comprou uma orquídea, né? Ela está plantadinha em um substrato que não é igual ao seu, que não está legal, né? Que o cultivo não é compatível com o seu cultivo. A primeira coisa que você tem que fazer é o replante, tá? Adaptar ela no seu modo de cultivo, colocar ela no substrato que você é acostumado, entendeu? Então isso é uma coisa muito importante e não precisa ter medo de fazer replante, sabe? Eu já ensinei para vocês várias vezes aí a replantar as orquídeas certinho, escolher o vaso do tamanho certo, né? Pegou a planta para replantar no momento certo, que é quando ela está emitindo broto novo ou raiz nova, né? Tá emitindo broto novo, tá emitindo raizinha nova. Escolheu o vasinho certo, né? Tirou ela ali, limpou as raízes, tirou o substrato, não corta as raízes, né? Replantou ela, colocou o substrato certinho e amarrou ela certinho lá para ela não ficar balançando demais, para ela não ficar bamba no vaso, tá perfeito, entendeu? Não tem esse negócio de lua para fazer replante de orquídea, não existe isso, tá? Não tem nada disso. Tá na hora certa, você quer replantar, vai lá e replanta e tenha certeza que vai funcionar. Depois do replante, começa com a adubação normalmente, tá? Não precisa deixar sem adubar por um tempo até ela se desenvolver, não. Replantou, pode adubar igual você aduba as outras. Coloca no meio das outras, cuida igual e não fica muito em cima, esperando resultados rápido demais, entendeu? Porque a ansiedade é inimiga aí do cultivo das orquídeas. Então, replantou, deixa ela ali, né? Adubação normal, rega normal, não precisa deixar sem regar por uma semana, não tem isso, tá? Pode regar normalmente que você vai ter aí um desenvolvimento perfeito, tá bom? Então a aula de hoje é essa, eu acho que ficou bem grande a aula, né, o vídeo de hoje, mas eu espero que vocês tenham gostado, eu espero ter ajudado realmente aí, né? Se alguém tem alguma dúvida, né, se alguma coisa que eu falei aqui você ainda ficou em dúvida, né, não entendeu muito bem, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou estar respondendo vocês aí assim que possível, tá bom? Um beijo para todo mundo, fica todo mundo com Deus e é isso, gente. Tchau.